Eh, como Alessandro comentó, vamos a trocar a orden. Hoy va a ser a aula 10. Eh, Próxima semana es a aula 9, ¿no? Y después a aula 8. Entonces, estas tres va a trocar a orden. Alessandro ficou doente aí e não deu para preparar a aula. Então, hoje vamos falar. Desculpa, pode ser a próxima semana, então ser aula 8 depois aula 9, né? Bom, tanto faz. Aí, É, você prefere próxima semana 8 e depois a 9? isso, aí não mexe tanto. Tá bom. Aí, só um minuto. Aí, amanhã, na próxima semana, não seria a minha aula, então. Não, na próxima semana aí seria eu, se eu melhorar. Ah, tá. Eu vou pular uma. Não, você fica na semana que estava prevista mesmo, né? Então, Não é semana que vem? Ah, é verdade. É verdade. Então, na próxima semana serei eu, João. Desculpa. Não, tá ok, tá sem problema. É só para eu estar ciente aqui do processo, né? Tá legal. Não tem problema, eu já vou adiantando aqui. Eu tô terminando a minha, que seria a 9, né? Então tá bom, tá tranquilo. Ok. Então, tá certo. Bom, então vamos falar de usar desigualdades para encontrar máximos e mínimos. Então, a primeira coisa é que vamos falar primeiro da desigualdade triangular e antes de chegar lá, é mostrar, aqui é só mostração, não é? O maior lado é oposto ao maior ângulo. Aqui você localiza o maior ângulo e esse é o maior lado. E aí, se eu mudo o triângulo, aí a história muda, não? Maior ângulo, maior lado. Aí sempre o maior lado é oposto ao maior ângulo. Aqui é só para mostrar e brincar que isso pode ser verificado usando o GeoGebra. Agora vamos demonstrar esse resultado. A ideia aqui é a gente vai assumir que um dos lados, vamos comparar estes dois lados, o lado BC com o lado AC. E para conseguir demonstrar, tenho que assumir que um dos dois é maior. Então, eu vou assumir que o lado BC é maior que o lado CA. Normalmente, isso se empeta em generalidade. Asúmase que, porque vai ter um lado maior, aí você chama esse lado maior de BC. E pronto. Então, se empeta em generalidade, asúmase que BC é maior que CA. Então, se isso é verdade, então você pode pegar este lado AC, que é menor que BC, e girar. Rotar para cá, você pega a imagem de tal forma que DC tenha a mesma medida que AC. E com isso você cria um triângulo isósceles, tem DC tem a mesma medida que AC. Esse é um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, aqui tem ângulo θ e ângulo θ também. Aqui. Agora, bom, qual é a ideia? Deixa eu voltar atrás. Que é o que eu quero demonstrar? Aí esta parte, que BC é maior que AC. Então, o que eu quero mostrar é que este ângulo aqui em A vai ser maior que o ângulo em B. Porque ao maior lado está oposto ao maior ângulo. Então, eu quero mostrar que o ângulo em A é maior que o ângulo em B. Isso que eu quero mostrar. Então, a gente faz esse processo e agora chama este ângulo de aqui, ângulo em B, chamamos de beta, e este ângulo pequeno aqui, o BAD, chama de gama.
o ângulo θ, este ângulo aqui de baixo, o ângulo ADC, é um ângulo externo a este triângulo. Então, esse ângulo θ, por ser ângulo externo, é beta mais gama. Esse θ é beta mais gama. Por outro lado, bom, se θ é beta mais gama, e gama é positivo, é um valor positivo, então θ é beta mais gama. Gama é um valor positivo, então θ é maior que beta. Agora, por outro lado, o ângulo alfa, que é todo o ângulo A, é o θ mais gama. O ângulo alfa é θ mais gama. Novamente, como gama é um valor positivo, o ângulo alfa é maior que θ, porque alfa é θ mais gama. Como gama é positivo, alfa é maior que θ. Então, eu tenho que alfa é maior que θ, mas também tinha que θ é maior que beta. Então, por transitividade, alfa é maior que beta. Que isso é justamente o que eu queria demonstrar. O ângulo em A é maior que o ângulo em B. Então, ao maior lado está oposto ao maior ângulo. E aí também pode ser mostrado o contrário, não? Ao maior ângulo está oposto ao maior lado. É sim, somente sim. Então, para a desigualdade triangular, aí acho que talvez já tinha mostrado anteriormente, parece que tem este joguinho de ter um segmento AB e você corta em dois pedaços, em dois lugares. E aí, tipicamente, a gente pede para que não se corten tamanhos iguais, só para... E aqui nesta figura, o desafio é com essa configuração inicial e movendo este ponto e este ponto, tentar formar um triângulo, tentar fechar esses três segmentos para que formem um triângulo. E aí a gente percebe que não dá para fazer, não tem como eu mexer os pontos aqui, mexer esses dois pontos, de tal forma que feche um triângulo. E não tem como fechar justamente porque não é satisfeita a desigualdade triangular. A gente sempre pega o maior lado, este é o maior lado, os outros dois, a soma dos outros dois tem que ser maior que o maior lado. Então, aqui, estes dois somam 6, é menor que o maior lado, que é 8. Então, não dá para formar o triângulo. Então, quando se fala ser lado de triângulo, aí existe uma restrição importante, porque tem que ser satisfeita a desigualdade triangular. Então, esta é um pouco uma construção de brincadeira, mas dá para fazer com uma tira de papel. Você pode fazer fisicamente com uma tira de papel para pedir aos estudantes cortarem em 3 e tentar formar um triângulo com esses 3 pedaços. Pega a mesma brincadeira, agora utilizando o critério lado, lado, lado para construir triângulos. Então, se eu tenho três lados, como que é feita a construção do triângulo? Eu pego um dos lados, aqui eu pego o AB, transportei para cá. Depois, este lado, foi com centro em belinha, tracei uma circunferência, esta amarela ou laranja. Então, qualquer ponto, em princípio, dessa circunferência serve. E aí, concentro na linha e eu traço uma circunferência azul com um raio CD. A interseção entre a circunferência amarela e azul é o terceiro ponto. E aí, uma vez que você faz essa construção, você pode mostrar que em determinadas configurações não consegue construir triângulo. Somente o triângulo vai ser construído somente quando esté satisfeita a desigualdade triangular. Caso contrário,
no va a acontecer una construcción de triángulo. Otra configuración. De nuevo, que se enfatiza aquí es que você pode escrever a desigualdade triangular de 3 formas diferentes e, em geral, basta falar, bom, eu pego o maior lado, os outros dois tem que ser, a soma deles tem que ser maior que o maior lado. Este também é uma brincadeira aqui de demonstração. Então, aqui é a gente tenta demonstrar aqui a desigualdade triangular. Normalmente aqui a gente vai assumir, sem perda de generalidade, que eu tenho, os 3 lados são diferentes e o maior é BC, depois segue a C e finalmente a B. Então, para conseguir demonstrar, você tem que assumir, determinar em que ordem eles são, em que ordem eles estão. Então, o maior lado do BC, depois segue a C e depois a B. E aí, você tende a C de tal forma que você consiga construir o segmento BA sobre AC. Então, constrói este segmento de aqui, como tendo a mesma medida que este outro daqui. Os dois em vermelho têm a mesma medida. Isso por construção. Com isso, você está criando um triângulo isósceles. Este triângulo DAB é isósceles. Os ângulos da base têm a mesma medida. Este ângulo gama é teta mais beta. Esse ângulo aqui, gama, é teta mais beta. Justamente como o beta é um ângulo positivo, eu tenho que o ângulo gama, é maior que teta. Então, eu tenho que o gama é maior que teta. E agora você pensa nessa proposição, maior lado, maior ângulo, para o triângulo grande, para o triângulo BCD. Bom, se o gama é maior que teta, então o lado DC, ou CD, tem que ser maior que o lado BC, pela proposição maior lado, maior ângulo. Se gama é maior que teta, o lado CD é maior que o lado BC. Porque o lado BC está oposto a teta e este lado CD está oposto a gama. Então, é isto. CD tem que ser maior que BC. Só que o CD é CA mais AD e esse AD pode ser trocado por AB. Então, no fim de contas, você consegue mostrar esta desigualdade aqui. CA mais AB, que seria a mesma coisa que mais AD, é maior que BC. Essa é uma demonstração da desigualdade triangular. Novamente, a gente partiu assumindo aqui que os lados estavam em determinada ordem para conseguir demonstrar essa proposição. Correlacionado com a desigualdade triangular, tem esta construção que é bem utilizada, incluso é citada muito nos livros de física, quando se fala da reflexão da luz, mas vale também para a reflexão de qualquer onda eletromagnética, não só da luz. E pode ser apresentada como um jogo ou tipicamente, o desafio seria a partir do ponto C e chegar ao ponto D
Só que tem que tocar sobre esta reta eje. Não pode ir diretamente de C até D. Tem que primeiro passar pela reta eje. Então, o desafio é qual é o ponto F, de tal forma que o caminho CFD é mínimo. Então, como se demonstra que o mínimo acontece quando este ângulo beta, normalmente em física é chamado ângulo de incidência. Se a gente tiver a luz incidindo aqui no ponto E, e a lei da reflexão que fala é, bom, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refractado, que é este outro ângulo aqui. Então, essa é a apresentação da lei da reflexão da luz. E depois tem como princípio um princípio de tempo mínimo, que a luz leva o menor tempo para ir de um ponto até outro. Mas, em essência, como a gente demonstra que esse caminho azul, passando pelo ponto tal que o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, e se estes dois ângulos são iguais, esses são os ângulos que formam com a normal, com a vertical. O que forma com a horizontal também são idênticos. Aqui este ângulo alfa é idêntico a este ângulo alfa. É equivalente a falar que os betas são iguais a que os alfas são iguais. E aqui a ideia da demonstração é que você pode pegar o ponto D e fazer uma reflexão do ponto D relativo à reta R. É como se olhasse no espelho. Então, o ponto D se transforma no ponto de linha. Nessa operação de reflexão, este ângulo alfa é preservado aqui embaixo. Então, a reta R para cima forma este ângulo alfa, da reta R para baixo forma esse ângulo alfa para chegar à de linha. Como eu tenho que os ângulos de incidência, este alfa igual a este alfa, e este alfa igual a este alfa, esse ponto é colinear com C de linha. Então, este é um segmento de reta, é um segmento. Aqui não se forma uma poligonal, esses três pontos são colineares. Para qualquer outro ponto, você também tem a reflexão de D com D linha. Então, FD também é igual a F de linha. Independentemente da posição que esteja a F, estes dois ângulos, por reflexão, são idênticos. O que não acontece aqui é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui tem uma linha poligonal e você pode comparar o caminho de C, passando por E até D, com o segmento C de linha, e o caminho C, F, D, com a poligonal C, F de linha. Então, basta comparar este triângulo aqui. E nesse triângulo aí, é que você aplica a desigualdade triangular. Aplicando a desigualdade triangular neste triângulo aqui, o caminho em azul, que é um lado do triângulo, tem que ser menor que o caminho em vermelho. Então, é justamente pela desigualdade triangular que se explica o mínimo. O mínimo vai acontecer justamente quando isso seja reto. Para isso, estes dois ângulos têm que ser idênticos. E como aqui é uma reflexão, então estes dois ângulos têm que ser idênticos. Então, a explicação da lei da reflexão não é mais, claro, é um material homogêneo que não é mais que uma aplicação da desigualdade triangular. E aqui tem a filosofia de esticar. Você tem uma linha quebrada e você estica para conseguir medir maior. Isso é bem comum nestes problemas de máximo e mínimo em geometria.
Va a aparecer varias veces ese procedimiento. Então, a elipse pode ser apresentada como um lugar geométrico. Então, a elipse você define dois pontos que vão ser os focos da elipse. E aí, com isso você consegue determinar essa distância entre eles, que é chamada 2C. E um ponto pertence à elipse quando a soma da distância desse ponto aos dois focos são todos os pontos tais que a soma das distâncias aos dois focos é constante, que é igual ao número 2A. Então, dado um A, você tem que garantir que esse A seja tal que 2A é maior que 2C. Mas, uma vez garantido isso, os pontos da elipse são aqueles que a soma das distâncias desse ponto aos dois focos é igual a uma constante, para qualquer ponto da elipse. Então, qualquer ponto que eu pegue, essa soma dos segmentos em vermelho é 2A. Então, essa é a definição da elipse como lugar geométrico. Agora, se eu tiver um ponto dentro, como eu defino os pontos no interior de uma elipse? Os pontos no interior de uma elipse, este ponto P1, ele está no interior da elipse. Ele é o que satisfaz para a elipse, o que vale é a igualdade. Se o ponto está no interior, então a soma das distâncias desse ponto aos dois focos é menor que 2A. Eu tenho P1 F1 mais P1 F2. A soma das distâncias do ponto P1 aos dois focos. Aqui o P1 F1 posso manter. E em lugar de P1 F2, em lugar de P1 F2, eu vou utilizando este triângulo. Eu troco o P1 F2 por P1P PF2. Em lugar de P1 F2, eu vou por aqui, P1P PF2. Este pedaço é maior pela desigualdade triangular que este daqui. Por isso apareceu maior. Então, justamente, agora, o P1 F1 mais P1 mais P1P é o PF1. A soma destes dois é o PF1. E este PF2 já tinha. E isto igual a 2A. Então, considerando este pedaço, com o 2A, o que define, teoricamente, a elipse, o ponto no interior é que a soma das distâncias desse ponto aos dois focos é menor que 2A. E aí, se o ponto estiver fora, vai ser o contrário. Quando o ponto está fora da elipse, a soma das distâncias desse ponto até o foco vai ser maior que 2A. Aqui o procedimento é este P2F1 separa em F1P mais PP2. Este P2F1 se transforma em dois somandos. Este daqui continua. E agora utiliza este triângulo daqui para aplicar a desigualdade triangular. Em lugar de P2F2, em lugar deste, vai escrever este daqui. A ver. No, en lugar de P2, tira P2, mais P2, en lugar de estos dois, troca por este. Estos dois, trocou por este. Isso significa, no fim de contas, eu vou ter PF1 mais PF2, que é 2A.
o que caracteriza um ponto fora da elipse, que a soma das distâncias desse ponto foco é maior que 2A. E, finalmente, se tiver uma tangente, a tangente toca em um único ponto elipse, é a definição de tangente, o que se agora você tem outro ponto sobre a tangente, um ponto arbitrário sobre a tangente, como esse ponto não toca a elipse, ele está no exterior da elipse. Então, a soma das distâncias desse ponto aos dois focos tem que ser maior que 2A. Ao mínimo, acontece justamente, eu quero comparar a soma das distâncias de P a F1 e de P a F2 com a soma das distâncias de A a F1 e de A a F2. O mínimo acontece em P, porque o A está no exterior, como mostramos. Se o ponto está no exterior, a soma das distâncias dos focos é maior que 2A. Então, o mínimo vai acontecer aqui. E quando acontece o mínimo, é justamente a lei da reflexão, né? Aquele problema que vimos anteriormente, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo refletido. Este ângulo tem que ser igual a este. E se isso é verdade, você pode fazer uma reflexão aqui relativa à reta T. O prolongamento desta reta E vai coincidir com a reflexão. Então, estes dois ângulos são... no prolongamento, você pega o triângulo F1, P, F2. Você prolonga essa reta. Este ângulo é igual a este por oposto pelo vértice. Como estes dois lados são congruentes, você pode falar que T é uma bissetriz externa no triângulo P, F1, F2 do ângulo em P. Então, essa é a afirmação desta proposição. Tudo isso relativo à elipse. Então, notem que a definição da elipse parte de um triângulo e de utilizar a desigualdade triangular. Não é uma visão da... A gente conta praticamente tudo da elipse a partir da desigualdade triangular. Agora, um pouquinho sobre as médias. Com dois, aí eu vou ilustrar só a interpretação geométrica de quatro médias: a média quadrática, a aritmética, a geométrica e a harmônica. Aí eu só vou ter dois números. É a média de um conjunto de... Aqui, a ilustração geométrica é só para dois números. É o número indicado pelo comprimento do segmento B e o comprimento do segmento BC. A mais frequente é a média aritmética. Quando a gente tem uma média, a média indica um número. Você tem uma lista de números e esse número médio é algo que é um número que preserva alguma coisa dessa lista. No caso da média aritmética, a média aritmética preserva a soma de todos os elementos da lista. Então, duas vezes a média aritmética é a mesma coisa que somar a B mais BC. Então, a soma é preservada com a média aritmética e, geometricamente, a média aritmética é se você coloca em linha A, B e BC, a média aritmética vai ser o ponto médio do segmento AC. Ou, aritmeticamente, a média aritmética é a semissoma do comprimento dos dois segmentos. Essa é a que é mais fácil, que todo mundo usa corriqueiramente. Agora, a média geométrica, ela preserva o produto. A média, você pega a média aritmética e multiplica por ela mesma. Aqui eu tenho dois números. Então, o produto da média aritmética por ela mesma é idêntico ao produto
dos comprimentos dos dois segmentos. Então, a média geométrica, o que ela preserva é o produto. Então, aqui a média aritmética é representada pelo segmento B e a média geométrica ao quadrado é o produto do comprimento dos dois segmentos. Isso, geometricamente, pode ser visto trazando uma circunferência aqui, ou um arco de circunferência. Como a gente determina que hace um diâmetro, então este ponto E vai em qualquer, independente de onde estiver B, eu sempre vou ter um triângulo retângulo aqui, porque é uma circunferência inscrita a 6 diâmetro dessa circunferência. Então, aqui sempre vou ter um ângulo reto. Então, esta expressão pode ser vista como uma das relações métricas no triângulo retângulo, que são provadas por semelhanças de triângulos. E em específico, a que fala que a altura ao quadrado, neste caso seria B ao quadrado, é igual ao produto das projeções. Altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Então, leva a esta expressão aqui. Então, este segmento em verde oliva, verde claro, verde brilhante, é a representação gráfica da média geométrica entre os segmentos AB e BC. Para a média quadrática é representada graficamente por este segmento BD. Então, como se explica isso aqui, que este segmento BD representa a média quadrática? A média quadrática preserva a soma dos quadrados. Então, a média quadrática está aqui. A soma dos quadrados dos dois segmentos vai ser, se você leva o quadrado, aqui vai ter BD ao quadrado, a média quadrática, duas vezes BD ao quadrado é a soma dos quadrados dos segmentos. Então, a média quadrática preserva a soma dos quadrados dos números de partida. Como se interpreta isso geometricamente? Aí você tem que analisar agora este triângulo de aqui, o triângulo MDB, que é retângulo em M. Este segmento MB pode ser escrito como a semidiferença entre o segmento AB e o segmento BC. Aqui tem um pouquinho de álgebra para mostrar que MB é AB menos BC sobre 2. Porque tem que escrever MC é MB mais BC. MC é a metade de AB mais BC sobre 2. Não, MC é AB mais BC sobre 2. E quando faz essa diferença, chega nesta fórmula daqui. Então, este segmento, este cateto aqui, é a semidiferença de AB com BC. E este segmento MD é o raio da circunferência. Então, ele é o mesmo que a média aritmética. Que a média aritmética é esta daqui. Então, utilizando aqui Pitágoras neste triângulo retângulo, encontra que BD ao quadrado é a média aritmética ao quadrado mais a semidiferença ao quadrado. Aí desenvolve, simplifica e aí encontra a fórmula para a média quadrática, que é este segmento em vermelho. E finalmente, para a média mônica, este segmento é roxo, de F até E. O segmento é roxo, a gente tem que utilizar agora o
o triángulo MBE, que es rectángulo aquí en B. E aqui utiliza outra relação métrica para fazer a demonstração, que fala que o cateto quadrado é igual ao produto da hipotenusa. Ô, Juan, Sim. acho que eu fiz alguma... É impressão minha ou a sua tela saiu? Ou só aconteceu na minha aqui? Aqui tá normal, João. Oi? Aqui tá normal. Ah, ok, desculpa. Eu que devo ter clicado em alguma coisa aqui. E, voltou já. Desculpa. Obrigado. Certo. Então, aqui neste triângulo MBE, é um triângulo retângulo. Uma das relações métricas fala a cateto quadrado, que é o BE, é igual a hipotenusa, que é o ME, vezes a sua projeção, que é o FE. Então, esta é a relação métrica. E a gente já conhece a gente quer calcular o FE, o ME, a média aritmética, que é o raio da circunferência, e o BE é a média geométrica, que já calculamos aqui. Então, coloca essas duas expressões aqui, aí manipula um pouco e vai chegar a esta relação aqui, que justamente como se define a média harmônica. Então, a média harmônica, ela preserva a soma dos inversos. Então, aqui tem a soma de um inverso mais a soma de outro inverso. Duas vezes a soma da média harmônica mantém essa igualdade. Este lado é igual com este. A média harmônica o que faz é preservar a soma dos inversos. Bom, então essa é a justificativa de porque cada uma das médias, eu tenho raios, são média aritmética, este segmento verdinho, média geométrica, este daqui a média quadrática e este daqui a média harmônica. E aí tem a desigualdade das médias, que aqui só está a mostração, que ela é sempre nesta ordem. Desse conjunto, eu tenho dois números. O maior de todos, se eu quero escolher, é o máximo dos dois. O maior de todos é o máximo dos dois. A seguir vem a média quadrática, de maior para menor. Média quadrática, depois a média aritmética, depois a média geométrica, média harmônica, e depois vem o mínimo dos dois. E a igualdade somente acontece quando a B vai ser igual a BC. Então, para mostrar, aí você mexe o ponto B, então tudo é idêntico quando a B é igual a BC. Caso contrário, eles são diferentes. As médias não coincidem. Isso um pouquinho sobre as médias e a sua interpretação geométrica. E tem outra construção, de todas as médias, a menos familiar é a harmônica. Mas tem outra construção geométrica que eu achei bem interessante para falar da média harmônica, que é esta daqui. Você quer achar a média harmônica entre este segmento, o número representado pelo comprimento desse segmento, e o número representado pelo comprimento de este segmento. Eu quero achar a média harmônica entre H1 e H2. Então, eu coloco eles na vertical, tem uma linha horizontal, aqui, ângulos perpendiculares. Eles determinam AB, DC, determina um trapézio retângulo. E você traça as duas diagonais. Esta distância entre A e B pode ser qualquer uma. O legal
de esta construcción es justamente que o resultado no depende de la distancia entre A y B. O resultado no depende de la distancia entre A y B. Para demostrar eso, yo voy a colocar símbolos aquí. De A a TF voy a llamar de M. Y de F a TB llamo de N. Y aquí tem duas semelhanças de triângulo. Aqui, a que leva esta primeira equação é entre este pequeno daqui, o BFE, e o grande, o BAC. Esses dois triângulos são semelhantes porque tem um ângulo em comum e tem um par de ângulos retos. Então, eles são semelhantes. Aí você pode escrever que H, este segmento FE, está para H1, H está para H1, como N está para M mais N. Aí você consegue escrever essa primeira equação daí. Agora você analisa do outro lado. A gente, do ponto B para cá, agora vamos analisar do ponto A para cá. Então, a semelhança entre este triângulo pequeno aqui, entre o AFE e o ABD. Esses dois são semelhantes pelo mesmo motivo, tem um ângulo em comum, tem dois ângulos retos, e aí a proporcionalidade dos lados é H está para H2, H está para H2, como M está para M mais N. Aí tem esta segunda equação daqui. E agora o procedimento é algébrico. A partir da primeira, vai ser colocado N em evidência. Pega a primeira equação e coloca N em evidência. Aí chega aqui. Aí eu não coloquei todos os passos, mas a partir da primeira equação, coloca N em evidência. E chega neste ponto. E com esse valor de N, a equação 3, coloca de volta em 2. Coloca aqui. Toda esta expressão daqui, coloca aqui dentro. E aí, quando você simplifica, aí de novo não estou colocando todos os passos, quando coloca este N aqui dentro, o resultado não depende nem de M nem de N. E você chega nesta expressão daqui. Então, o 1 dividido a este H é igual à soma de 1 dividido a H1 mais 1 dividido a H2. Isto não é a média harmônica. A média harmônica, para a média harmônica, teria que multiplicar por 2 aqui. A média harmônica é 2 vezes este valor. Também não estou mostrando como, mas este segmento EH tem a mesma medida que F, também não está demonstrado aqui. E a média harmônica, de fato, é FH. Então, a média harmônica entre AC e BD é FH, que é 2 vezes esse Hzinho. E você pode traçar linhas paralelas aqui, para um pouco ter uma escala vertical de quando seria a média harmônica. Notem aqui, eu coloquei números simples, 10 e 4. Não? Este aqui é medida 10, este tem medida 4. Então, a média aritmética seria 7. A média aritmética é 7 aqui. A média harmônica é menor que a média aritmética, vai ser menor também que a média geométrica. E aqui, claro, você pode brincar. Eu fiz esta daqui de tal forma que dê para... Aqui afasta a escala e muda a história. Aí a média vai mudar. O que eu achei interessante dessa construção é que não depende, no fim de contas, o N e M simplificam. Então, esta altura de H não depende da distância
em que estiver A e B. Então, essa construção também leva a média harmônica, que essa é mais difícil de explicar para... Aparece também quando a média harmônica, quando se hace resistores em paralelo, a resistência equivalente é a soma dos inversos. Então, aparece um número proporcional à média harmônica. A outra... Juan, Sim. pode voltar um pouquinho na média harmônica aí. Bacana, essa eu não sabia, sempre trazendo alguma novidade aí para a gente. Não sei se falou, não prestei atenção, mas por que de E a H, né, o ponto H é Hzinho também, né? Não tenho, não fiz aqui não tá. porque é mais, algebricamente leva mais trabalho. Mas estos dois são paralelos, ¿no? Porque aqui este é paralelo com este. Então, aí, em fim de contas, que tem que... é uma variante do... Tem que usar o teorema de Tales para mostrar que E acá tem a mesma medida que F, ou que usa o teorema de Tales, no fim de contas. E aí também não depende nem de N. Você usa o teorema de Tales e vai escrever em função de N e M. Mas, no fim de contas, não depende nem de N nem de M. Essa é a ideia também. Ok, valeu. Só para constar, né, essas médias que você colocou, média aritmética, média geométrica, média harmônica, é sempre um valor que vai estar entre os valores dados, né? Claro, a média harmônica tem que ser maior que este ponto e menor que este ponto, ¿no? A média harmônica não podia ser o Hzinho aqui só, porque é menor que... A média harmônica é justamente entre de linha e C linha. E as outras médias também. E as outras médias também. Aquela desigualdade, o menor valor é o menor dos segmentos. Uhum. E o maior valor é o maior dos segmentos. De alguma forma, média significa é um número que representa a toda uma lista, não? Então, ele de alguma forma tem que ser o centro. E a ideia de centro de triângulo também por algum conceito, ele é centro ou ele é representativo de um conjunto. Ok, valeu. Então, a outra desigualdade que aparece bastante nos problemas de Olimpíadas é a de Cauchy-Schwann. Aqui, eu tenho deixa eu começar do geral para o particular. Aqui eu tenho o texto como tal em termos genéricos, não? Então, em princípio, você pode ter duas listas de números, A1, A2, AN. Números aqui eu não coloquei... Vale para qualquer número reais, não precisam ser números positivos. A Cauchy-Schwann vale... Na desigualdade das médias, precisavam ser números positivos. Aquelas desigualdades precisavam ser números positivos. Nesta daqui, os números podem ser números reais, não precisam ser positivos. Então, você tem duas listas, de A1 até AN e de B1 até BN. A ideia é que, se você pensa elas como vetores, seria este é o módulo quadrado. O módulo quadrado do vetor A vezes o módulo quadrado do vetor B é maior ou igual que o produto escalar entre A e B ao quadrado.
Então, seria a forma de escrever de forma rápida. O módulo do vetor ao quadrado mais, vezes, não é mais, aqui é vezes. O módulo do vetor v ao quadrado é maior ou igual que o produto escalar desses dois vetores, o produto interno, ao quadrado. Esse seria o enunciado da desigualdade. E a igualdade só acontece, no caso das médias, a igualdade acontecia quando todos os números eram iguais. Aqui a igualdade acontece quando os vetores são paralelos. Então, para todo I, o BI é lambda a I, e esse lambda é comum, independentemente de I. Então, a igualdade acontece quando é paralelo. A demonstração usa uma parte de uma forma quadrática, e aí se demonstra, vai ficar um polinômio quadrático para ser mínimo, aí esse número tem que ser maior ou igual que zero. Esse polinômio quadrático é maior ou igual que zero se o discriminante for negativo desse polinômio quadrático. E com isso você consegue escrever o discriminante e consegue uma desigualdade aqui. E aí, arrumando os termos do discriminante, você escreve justamente aquela expressão que estava por extenso. Esta expressão por extenso pode escrever com o símbolo de somatório. A soma dos AI ao quadrado. E aqui a soma dos BI ao quadrado. E aqui AI, BI, soma e depois ao quadrado. Então, isso mesmo que está lá em cima é isto mesmo que está aqui embaixo. A desigualdade de Cauchy-Swann é esta expressão daqui. E aí eu busquei como representar isso geometricamente, ¿no? Porque a gente está na geometria, como representar isso geometricamente. Então, aí a lista é só de dois números. Eu vou ter dois vetores, o vetor OA e o vetor OB. Então, eu vou ter o módulo do vetor A, o módulo do vetor B. Então, a Cauchy-Swann seria isto daqui. Pode ser tudo o enunciado formado com tudo quadrado, mas também dá para escrever sem achando raiz quadrada em tudo. Então, seria o módulo vetor ao quadrado vezes o módulo vetor B ao quadrado é maior ou igual que o módulo do produto escalar ao quadrado. Então, também dá para escrever Cauchy-Swann assim. Então, quando a gente lembra quando a gente já estudou o que significa produto escalar, fica mais fácil entender esta soma, não? Mas formalmente pode ser escrita também como a soma dos AI e BI. Simplesmente não tem que mencionar a palavra produto escalar. Então, aqui é só mostração, não? Aqui está o produto dos módulos e aqui é o módulo do produto escalar. Então, eu fiz circunferências. Eu tenho 4 números. O módulo de A, o módulo de B, o módulo o produto dos módulos e o módulo do produto escalar. Tenho esses 4 números. Cada um desses números é uma circunferência. Então, eu tenho a circunferência de raio A, a circunferência de raio B. O que está falando a história é que esta circunferência, que é o módulo, o produto dos módulos, é maior. Esta é maior que esta em azul, que é o módulo do produto escalar. E esta vai ser idêntica a esta somente quando os vetores sejam paralelos. Quando os vetores são paralelos, as duas circunferências estão aqui.
Caso contrario, dos vectores paralelos no precisan ser de igual módulo. O que eles precisam é ser paralelos. Então, a desigualdade de Cauchy-Schwann não é que o tamanho é o mesmo. Se o tamanho é o mesmo, porém, eles não são paralelos, é diferente este lado de este outro lado. Então, para ter a igualdade dos dois lados, a condição é que os vetores sejam paralelos. Então, essa é a desigualdade de Cauchy-Schwann. E essa foi a forma que eu encontrei para ilustrar geometricamente. Pelo termo do cosseno, né, Juan? Isso. Em termos de produto escalar, se aí que Cada um. o módulo seria o módulo de este seria módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo. Então, como esse cosseno é entre 0 e 1, vai fazer que isto, se você multiplica pelo cosseno, fica menor. Se tira o cosseno da história, esse número fica maior. Mas aí é sem querer entrar na álgebra de vetores, não? Sem querer entrar porque dá para usar sem entrar nesse conhecimento sobre vetores. Bom, aqui eu vou roubar aqui um pouco parte aí da sua aula, Alessandro, de uma das aulas mais para frente Muito bom. vou mostrar o problema de Fagnano. Uhum. Então, primeiro eu tenho que falar do triângulo óptico. Então, o triângulo óptico pode ser definido como você tem o triângulo ABC. Então, simplesmente você traça as alturas. Isso, se você pega os pés das alturas, isso determina 3 pontos. Esses 3 pontos são os vértices do triângulo óptico. Então, o triângulo óptico do triângulo ABC é o triângulo DEF. As 3 alturas se encontram no outro centro, este ponto H. Então, o triângulo óptico também pode ser definido como o triângulo pedal do outro centro. Porque triângulo pedal, você tem um ponto, você traça a altura para os lados. Isso que o Alessandro vai falar na próxima aula. Então, o triângulo óptico pode ser definido. É o triângulo pedal do outro centro, ou simplesmente o triângulo cujos vértices são os pés das alturas do triângulo de referência. Então, esse é o triângulo óptico. Bom, e essa palavra óptico está de alguma forma relacionada com luz. E luz tem a lei da reflexão, que ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, que a propriedade importante que o que faz esse triângulo singular, porque tem um nome, é porque ele é importante de algum jeito. E a propriedade mais importante dele é que esse H, que é o centro de ABC, é também em centro do triângulo óptico, é em centro de DEF. Com centro em H, pode ser construída uma circunferência inscrita no triângulo óptico. Como se demonstra isso? A ideia aqui, como são alturas, tem ângulos retos. O bom de ter alturas é que tem ângulos retos e tem triângulos retângulos. Então, se você, vamos chamar este ângulo de alfa. O ângulo aqui BAD chama de alfa. Consequentemente, este ângulo aqui em B tem que ser 90 menos alfa, porque ADB é um triângulo retângulo. Agora, se você olha deste outro lado,
com o ponto F, também tem um ângulo reto no ponto F, porque isto é a altura. Então, como aqui é 90 menos alfa, aqui tem que ser alfa. E, em fim de contas, eu tenho que este ângulo daqui é congruente com este ângulo daqui. Essa é a primeira parte da história. Agora vem a segunda parte, que é justamente visualizar estes 4 pontos, F, H, E, A. Esses 4 pontos determinam um quadrilátero, e esse quadrilátero é inscritível. Por que é inscritível esse quadrilátero? Porque este ângulo é 90, e este ângulo aqui também é 90. Então, se a soma dos ângulos opostos em um quadrilátero for 180, o quadrilátero é inscritível. E se esse quadrilátero é inscritível, existe uma circunferência que passa por esses 4 pontos, então este FH é uma corda dessa circunferência. E este ângulo aqui, o HF, tem que ser idêntico ao HAF. Esse é o próximo passo. Então, primeiro este quadrilátero FHE A inscritível, porque a soma deste ângulo com este ângulo daqui é 180, e, consequentemente, este ângulo enxerga a mesma corda que este outro daqui. Então, eles dois são idênticos, este idêntico com este. E agora vamos provar a mesma coisa para o quadrilátero HECD. Ele é inscritível por quê? Porque este ângulo é 90 e este ângulo aqui é 90. A soma dos ângulos opostos 180, quadrilátero é inscritível. E agora tem que olhar 2 cordas. Esta corda, HD, ela forma este ângulo aqui, alfa, que a gente sabia, mas também forma este ângulo aqui, HED. Então, como quadrilátero inscritível, este ângulo alfa daqui é igual a este ângulo alfa daqui embaixo. E como este é igual a este, então estes dois são idênticos, e o segmento HE é uma bissetriz. Para o triângulo óptico, tem uma bissetriz aqui no ponto E. Toda essa explicação, eu usei este quadrilátero e o de baixo. Agora, se eu uso o quadrilátero de baixo e este daqui, o FHDB, que também é inscritível, eu consigo mostrar que estes 2 ângulos são congruentes, e também, utilizando este quadrilátero e o de cima, consigo mostrar que este e este é congruente. Então, esses 2 também são congruentes. Então, FH é bissetriz, DH é bissetriz no triângulo óptico. Então, esse ponto H é em centro do triângulo óptico. Então, o triângulo, o ortocentro do triângulo de partida é o incentro do triângulo óptico. E isso vai ser muito importante. Vou utilizar daqui a pouquinho esse resultado. Como falei, como é em centro, eu consigo, com centro H, traçar a circunferência inscrita no triângulo óptico. Então, uma vez que a gente já conhece o triângulo óptico, então vamos ao problema de mínimos. Como usar? Vai ser simplesmente utilizar esse conhecimento do triângulo óptico e a desigualdade triangular. Este é o problema de Farnano. Aí, depois o Alessandro vai apresentar, tem um vídeo que ele apresentou o ano passado, muito com música e tudo, mas eu gostei tanto do problema que eu quis construir a minha figurinha. Então, o problema é que você tem um triângulo acutângulo, ABC, todos os ângulos internos são menores que 180, e você quer encontrar o triângulo inscrito que tem perímetro mínimo. O triângulo inscrito que tem perímetro mínimo. Então, aqui tem um triângulo arbitrário. Este ponto Y pode estar em qualquer lugar aqui do lado BC. O ponto Z pode estar aqui em qualquer lugar.
y el punto chi puede estar aquí en cualquier lugar del lado AB. Entonces, este chi, sin C, es un triángulo arbitrario. Yo tengo un triángulo arbitrario y yo tengo el triángulo óptico. Lo que está en medio es el triángulo óptico. Entonces, el problema es mostrar que, porque vamos a mostrar que el triángulo óptico es aquel que está en perímetro mínimo. Entre todos esos triángulos inscritos, el triángulo óptico es el que está en perímetro mínimo. E o que vai ser usado é aquela história da lei da reflexão. E atrelado com isso a desigualdade triangular. O que faz único o triângulo óptico é que este segmento perpendicular aqui em F é uma bisetriz. Então, esses dois ângulos em azul são idênticos. Enquanto que para qualquer outro triângulo, estos dos, si você traza una perpendicular, esos dos ángulos son diferentes. Cualquier otro triángulo que sea pego, esos dos ángulos son diferentes. Entonces, esa es la primera cosa a entender. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento aquí? Es hacer reflexiones, vamos a hacer varias reflexiones, mas si a gente entende esta primera, todo va a ficar claro. ¿Y por qué fue esta reflexión? O que yo quiero estudiar es el perímetro de esos dos triángulos. Yo quiero comparar el perímetro de esos dos triángulos. Noten que aquí yo coloqué un tracinho, dos tracinhos, tres tracinhos. Y aquí es con setas. Una seta, dos setas, tres setas. Então, o que eu quero de alguma forma é esticar esses segmentos para que visualmente dê para comparar. Então, o perímetro é uma soma de três elementos. Eu quero de alguma forma esticar eles para que dê para comparar. Então, quando a gente faz a primeira reflexão, deixa eu separar um pouquinho mais aqui. ¿Qué es lo que acontece? Por reflexión, este ángulo es idéntico a este. Por reflexión. Yo hice la reflexión de este segmento. Se transformó en este de aquí. Entonces, él está en la misma medida. Y este ángulo es idéntico a este. Y a reflexión de este segmento se transformó en este de aquí. Esos dos ángulos son idénticos. Ahora, a línea X, Y, no es recta. Porque este ángulo no es idéntico con este. Entonces, si fuesen iguales, yo tenía opuestos pelos vértices, mas aquí son diferentes. Entonces, esta línea, X, Z, Y, línea, en geral es una línea quebrada. En cuanto que en un triángulo óptico, justamente como este ángulo es idéntico con este, y este, por reflexión, es igual a este, yo tengo, estos dos son idénticos. Então, eu posso falar que são opostos pelo vértice. E o ponto F é colinear com o ponto D e o ponto E'. Então, aqui eu tenho uma construção reta, porque F é colinear com L2. E o que eu estou fazendo aqui é esticar. Eu tinha uma medida que era, eu tinha que dar a volta. Então, duas unidades aqui, veio para cá. Agora já está ficando reto o perímetro. Não? Eu tenho dois elementos que fazem parte da soma do perímetro. Da mesma forma aqui embaixo, este elemento agora é idêntico a este. Então, agora eu tenho uma setinha e duas setinhas. Aqui tenho dois tracinhos e dois tracinhos, com a primeira reflexão. Agora eu vou para a segunda reflexão. Vai ser a reflexão relativa a este lado. E aí faz a reflexão de todos os elementos, tanto do triângulo em vermelho, como do triângulo em amarelo, como dos ângulos. Notem com a reflexão, este ângulo beta veio parar aqui. Este lado veio para cá. BC veio para este lado. Outra coisa é que os segmentos, aí são preservados os comprimentos. Se eu tinha DX,
tem a mesma medida que de linha x linha, porque só fiz a reflexão. Então, por reflexão, os segmentos é preservado o comprimento do segmento. Então, o dx tem a mesma medida que de linha x linha. Então, aqui na segunda reflexão, agora eu consegui ter um perímetro. Então, o perímetro do triângulo óptico, aqui tem 1, 2, 3. Eu tenho aqui 3, 2, 1. E esse de duas linhas é uma reta. Aqui tem um F e a linha são colineares com de duas linhas, somente porque esse triângulo vermelho é o triângulo óptico. Então, o ângulo eu vou conseguir ângulos opostos pelo vértice, com isso consigo um segmento reto. Enquanto que para qualquer outro triângulo inscrito, eu vou conseguir esticar o triângulo. Aqui eu tenho 2, 1, 3. Eu consigo esticar, mas o que tenho é uma poligonal, não é uma linha reta. Então, o ponto seria, bom, a gente já conseguiu desmontar o triângulo. Y o triángulo genético se transformó en esta poligonal. X, C, Y línea, X línea. En lugar del perímetro tu triángulo genérico, yo considero esta poligonal. Y en lugar de un triángulo óptico, yo considero segmentos de dos líneas, porque aquí es esto. Só que como comparar essas duas poligonais? Porque elas não têm o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Então, visualmente, ainda não consigo comparar. Eu quero provar que desde duas linhas, que independentemente do ponto Z, ou de qualquer um dos pontos aqui, este comprimento é menor que este de aqui. Só que não tem o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Se tivesse o mesmo ponto de partida e chegada, a coisa seria mais simples. Então, o procedimento aqui continua. Vou continuar construindo reflexões. Então, a próxima reflexão é relativo a este lado, a linha a linha. Acho que foi muito rápido. Mas agora a história já é análoga. Então, eu fiz a reflexão e eu tive este pedaço. Agora faz relativo a este lado. E, finalmente, faz relativo a este lado. Então, o triângulo óptico, a gente vai ter duas vezes o perímetro. Tem 3, 2, 1. 3, 2, 1. Enquanto que aqui tem 2, 1, 3, 2, 1, 3. Aí eu tenho esta poligonal, que está em linhas traçadas, que é duas vezes o perímetro do triângulo arbitrário. E tem este segmento de 4 linhas, que é duas vezes o perímetro do triângulo óptico. Agora, como comparar os pontos iniciais e os pontos finais continuam sendo diferentes? Então, como compara essas duas, a poligonal com o segmento? A ideia aqui é ver os ângulos. Então, vamos analisar o que aconteceu com o segmento BA. Na primeira reflexão, este segmento BA se transforma em B'. Então, ele gira em sentido anti-horário. Se assume que o sentido anti-horário é positivo. Ele vai girar um ângulo 2 alfa. O segmento BA, na primeira reflexão, girou um ângulo 2 alfa. Na segunda reflexão, agora eu tenho
o segmento A, linha. Ele gira um ângulo 2 beta, ele vem para cá, a linha, B linha. Então, ele girou um ângulo 2 beta, em sentido anti-horário, também positivo. Sentido anti-horário, também positivo. Na próxima reflexão, foi relativo a esse lado. Então, ele não girou coisa nenhuma. O lado continuou, ele continuou, a reflexão foi justamente relativa a ele. Então, ele continuou, após a reflexão, continuou no mesmo lugar. Então, o ângulo de giro foi 0. Na próxima reflexão, foi aqui relativo a este segmento. Então, nesse caso, de B linha a linha, foi parar em B duas linhas a linha. Então, tem giro um ângulo 2 alfa. Só que aqui a rotação foi sentido horário. Aqui foi em sentido anti-horário e aqui foi 2 alfa em sentido horário. Então, neste caso, o ângulo é representado como negativo. E aqui, finalmente, nesta reflexão, o ângulo de giro foi 2 beta, só que em sentido horário. Então, ele passa de aqui para cá. Então, este ângulo de giro é negativo, é menos 2 beta. A soma de tudo é que não girou nada. Do segmento AB para o segmento A duas linhas, B duas linhas, esse segmento não girou nada. Se ele não girou nada, significa que esses dois segmentos são paralelos. O segmento AB e o segmento B duas linhas, A duas linhas, B duas linhas são paralelos. Da mesma forma que dx, quando passa para cá, não muda de tamanho, também não muda de tamanho quando x linha de linha é a mesma coisa que x duas linhas de duas linhas. E também este daqui tem o mesmo tamanho que este daqui. E este daqui tem o mesmo tamanho que este daqui. Então, eu tenho que dx tem o mesmo comprimento que d 4 linhas, x 4 linhas. Então, eu tenho dois segmentos que são paralelos e de igual comprimento. Se a gente tem dois segmentos paralelos de igual comprimento, eles determinam um paralelogramo. E como essa figura D 4 linhas, X 4 linhas, X linha, é um paralelogramo, então, em lugar de estudar D de duas linhas, eu posso trocar por X 4 linhas. Porque este segmento tem a mesma medida que o segmento de baixo. E agora sim, eu posso comparar o segmento X 4 linhas com a poligonal. E aí fica evidente que a poligonal tem maior comprimento que a linha reta, que o segmento reto. Então, isso que demonstra, essa é a demonstração utilizando a reflexão, que o triângulo inscrito é um triângulo acutângulo, que tem menor perímetro, é o triângulo óptico. Essa é um pouco a história, é um pouco comprida a história, mas é bem bonita essa construção. Tem uma segunda demonstração para esse problema. Olá, Juan. Sim, pode falar. Bom, só chamar a atenção é que um triângulo de perímetro mínimo, né, não necessariamente ele vai ter área mínima, né? Aí é perímetro, o que a gente está estudando é só o perímetro. Uhum. Acho que deve ser o equilátero que deve ter área mínima para um dado perímetro. Aí quando a gente... na aula do teorema de Miguel. Uhum. Aí tem o caso do triângulo inscrito com área mínima. Acho que se estuda nesse... São dois problemas diferentes, não é o mesmo problema, não. Ok.
Viu, Juan, uma outra pergunta é como é que você fez essas reflexões aí? Você fez ela por bloco ou fez elemento a elemento? No, yo reflectí, yo marqué o polígono, yo he construido o polígono X, Y, Z. Ah, eu digo no GeoGebra, né? Na ferramenta do Isso, GeoGebra. isso. Não, eu marquei os dois triângulos Uhum, por construção, mas não fiz um por um, fiz a construção como polígono. uhum. E aí fiz a reflexão do polígono inteiro. Marcou Então, todos eles. Os ângulos sim, também. já coloca já na primeira construção, já coloca os símbolos, aqui os rótulos, a decoração. Uhum. E quando você faz a reflexão, ele já aparece com a mesma decoração que tinha anteriormente. Quando você faz já este segmento aparece com uma setinha. Depois você tem que mudar manualmente porque você tem que indicar qual é o caminho baseado. Então, esse daí você tem que mudar um por um. Mas pode refletir completo o triângulo e já sai este triângulo refletido. Então, a pergunta é se pode já refletir direto já os 3 triângulos e o ângulo, todos os elementos, ou tem que fazer triângulo a triângulo. Eu tinha que fazer triângulo por triângulo. O máximo que eu consegui de uma vez é o triângulo inteiro. Tá, ok. Valeu. Mas demorei bastante, não foi rápido para conseguir, mas fiquei bem. É uma construção bem bonita que vale a pena, não? Aqui tem uma segunda demonstração para esse problema, que aqui primeiro se escolhe um ponto arbitrário sobre a base. Então, e a seguir, é feita a reflexão desse ponto relativo aos lados, a este lado CA e ao lado CB. Então, refletindo este ponto C relativo a C, se chega no ponto K. Refletindo o ponto C relativo a CB, se chega no ponto H. Com isso, este segmento tem a mesma medida que este e este segmento tem a mesma medida que esse. Aí, unindo H com K, determina estos dois pontos. Quando o ângulo é menor que 90, ou de fato acontecem esses dois. Se o ângulo for maior que 90, então a interseção vai ser sobre o prolongamento. Por isso, o problema limita a triângulos acutângulos. O problema de Fernando é sempre em triângulos acutângulos. Então, o que se quer provar aí é que é feita em duas etapas esta demonstração. Na primeira etapa, o que se quer provar é que este triângulo de aqui, em azul, o triângulo X, Y, Z, uma vez fixado Z, o triângulo de menor perímetro é esse daí. É isso que se quer provar. Então, a seguir a gente pode escolher dois pontos arbitrários aqui. Então, esses dois pontos, estes pontos podem ser qualquer um. Esses dois pontos com Z determinam outro triângulo inscrito. O que se quer mostrar que este tem menor perímetro, independentemente da posição destes dois pontos. Mas este daqui não mexe mais, ele está fixo. Este está fixo, é permitido variar estes dois. Qualquer triângulo E, Z, D, vai ter maior perímetro que o X, Y, Z. Essa é a primeira parte do problema.
E a lógica também é baseada na desigualdade triangular. Qual é a ideia aqui? Este segmento, isto foi uma reflexão. Então, este segmento tem a mesma medida que este segmento. Este ângulo tem a mesma medida que este ângulo daqui. Este segmento tem a mesma medida que este segmento. E a mesma coisa do outro lado. Este tem a mesma medida que este. E este tem a mesma medida que este. E com essa construção, que é o que se ganha? O que se ganha é que, se a gente queria estudar o perímetro deste triângulo em azul e o perímetro deste triângulo daqui, comparar esses dois perímetros, qual dos dois é maior? O que a gente faz com essa construção é que, em lugar de considerar a soma destes três pedaços, eu considero o segmento KH, porque este troca por este e este troca por este. Então, em lugar de considerar uma soma quebrada, eu considero uma soma aqui reta. Então, o perímetro agora é o segmento KH, que por construção isso é uma reta. Então, o perímetro do triângulo em azul é o segmento KH, enquanto que o perímetro do triângulo ZED é uma poligonal. É esta daqui. Então, a poligonal, pela desigualdade triangular, você marca aqui este ponto e separa em dois triângulos. A soma destes dois é maior que este daqui. A soma destes dois é maior que este daqui. Então, aplicando duas vezes a desigualdade triangular, você demonstra que KH é menor que indo pela construção via triângulos, os outros dois lados do triângulo. Então, essa é a primeira parte em que se mostra que, uma vez fixado Z, já fica determinado qual é o triângulo de menor perímetro. Você faz esta construção da reflexão e isso determina dois pontos que são, isso vai determinar o triângulo menor perímetro. Agora vem a segunda parte. Bom, já eu sei desta construção, mas este ponto C eu podia ter colocado aqui, em que lugar coloco esse ponto para que o perímetro seja mínimo? Essa é a segunda parte do problema. E aqui a ideia é que este ponto C é fixo. Tudo que você agora, o que é permitido é mudar este ponto. Então, você quer que este comprimento KH seja mínimo. Para que posição do ponto C esse comprimento KH é mínimo? A primeira coisa a notar é que este ângulo aqui, o triângulo ABC é fixo, não se mexe. Então, esse ponto C não muda de posição. E este ângulo em C é igual. Como sua construção é de reflexão, este ângulo é sempre igual a este e este ângulo é sempre igual a este. Então, independentemente do... este não precisa ser igual a este, mas este igual a este por reflexão e este igual a este por reflexão, por construção. Então, todo este ângulo é constante. O ângulo KCH é constante, independentemente da posição do ponto Z sobre a B. E ele vai ser duas vezes o ângulo no vértice C. Então, esse ângulo é constante, o ponto C não se mexe. Se você quer minimizar a distância KH, o único jeito é... Aqui tem um triângulo, tem vários triângulos isósceles, porque por reflexão este segmento tem a mesma medida que este, e este segmento tem a mesma medida que este.
Tem 3 triângulos isósceles. Um deles é este, depois tem este daqui e tem este daqui. Tem 3 triângulos isósceles. Se você quer minimizar KH, o único jeito é que este segmento CH seja mínimo, que é a mesma coisa que CZ. E isso acontece quando esse segmento é altura. Então, este ponto C tem que ser a altura relativa ao vértice C. Então, o valor mínimo deste segmento KH acontece quando este segmento é mínimo. E esse segmento é mínimo quando ele é altura. E aí, analogamente, para os outros lados. Aí se prova analogamente para os outros lados. Tem outro teorema bem famoso, rapidinho aí a gente está já chegando no final. Juan, só uma última interrupção minha aí, ainda no teorema anterior, né, é que ele é para triângulo acutângulo, né, pois se ele for obtusângulo, o triângulo órtico está fora do triângulo. Isso. E esse procedimento de construção, por exemplo, estes 2 pontos vão ficar fora aqui atrás. Porque este ponto C vai estar aqui dentro. Uhum. Então, o último que também utiliza, parece sofisticado, mas utiliza também a desigualdade triangular. Tudo, em princípio, tudo que a gente precisa saber para resolver o problema é a desigualdade triangular. É o problema de Fermat, do ponto de Fermat. A gente tem um triângulo, aqui tem a restrição, separa em 2 casos, se todos os ângulos são inferiores a 120, e quando ele tem um ângulo que é maior que 120. Então, tem 2 casos, eu vou comentar os dois casos. Bom, aqui o problema é encontrar um ponto aqui. Qual é o ponto no interior de um triângulo com ângulos inferiores a 120, de tal forma que a soma destas 3 distâncias seja mínima. Então, se você tem 3 cidades, você quer botar um hospital especializado aqui em que ponto eu coloco hospital para que o custo total de deslocamento das pessoas seja mínimo. Então, é um ponto de interesse prático. Os políticos não estão nem aí com a matemática, mas supostamente deveria ter interesse prático esse problema. Bom, e o que a gente vai fazer vai fazer agora 3 rotações. O procedimento para encontrar o ponto que minimiza a soma desses 3 comprimentos. Notem que já estou denotando um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. Uma setinha, 2 setinhas, 3 setinhas. Porque vamos acompanhar essas notações. Notem que aqui, outra vez, é uma soma, só que eles não estão alinhados. Essa soma não... Os segmentos não estão alinhados, os segmentos saem do mesmo ponto. Então, a ideia é criar uma construção que eles fiquem, de alguma forma, formando uma poligonal. Aqui, as 3 distâncias saem do mesmo ponto. Eu quero colocar este daqui no final do outro e este daqui no final para formar uma poligonal. Como se consegue fazer isso? Como se consegue essa mágica de formar uma poligonal? Com este triângulo daqui, o APC, ele vai girar 60 graus em relação ao vértice A em sentido anti-horário. O triângulo de baixo, ele vai girar em relação ao vértice A 60 graus em sentido horário. E este triângulo de aqui vai girar
enlazamos vértice C, 60 grados en sentido antihorario. Es más fácil explicar en esta, pues son 3 triángulos que van a girar 60 grados. 2 enlazados vértice A y 1 enlazado vértice B. Agora vai de fato a figura que de repente vira um monstro. Então agora eu vou explicar de novo. Não era em relação ao vértice C, era em relação ao vértice B. Então este triângulo, o CPB, ele girou e se transformou numa linha QAB. Deixa eu voltar atrás. Este triângulo, ele gira para cá. Em relação ao vértice B, ele gira 60 graus. Este triângulo girou 60 para cá. Não tem aqui a setinha aqui indicando. Este lado gira 60 e se transforma neste lado. Tem 2 tracinhos, 2 tracinhos. Este daqui, ele girou 60 e se transformou neste. E este daqui veio para cá. Agora, este daqui, ele girou para cá. Este se transformou neste. E este daqui se transformou neste outro. Qual é a graça de girar 60 graus? Bom, quando você gira relativo a esse vértice, que as medidas do segmento não vão mudar. Então, este segmento continua sendo da mesma medida que este. E como é justamente 60, você, além de ter um triângulo isósceles com ângulo de 60, isso forma um triângulo equilátero. Triângulo isósceles de ângulo 60 determina triângulo equilátero. Então, essa construção está cheia de triângulos equiláteros. Tem um triângulo equilátero aqui. Tem um triângulo equilátero aqui. Tem um triângulo equilátero aqui. E tem os triângulos equiláteros aqui dos lados. Este e este daqui. Então, são 6 triângulos equiláteros. E qual é a filosofia de ter feito esse tipo de construção? É que eu tinha que somar um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. Não tem aqui a soma. 3, 1, 2. Então, se eu vou de B' até B, eu tenho essa soma que eu queria montar. Mas também tenho, se vou de C até C', tem 3, 1, 2. E também tenho, se vou de A até A', 1, 2, 3. Então, tanto de A até a linha, eu tenho perímetro, essa soma de 3 lados, seria como o antitriângulo, porque todo parte de P. Eu tenho o antitriângulo aqui, o perímetro desse antitriângulo, o perímetro desse antitriângulo aqui e o perímetro desse antitriângulo aí. Então, em todo caso, eu tenho poligonais. Eu tenho 3 poligonais. Qual é o ponto que minimiza o comprimento dessas poligonais? Basta eu traçar os segmentos B'B, C'C, basta com 2. Também posso traçar a A'. O ponto de Fermat está localizado na interseção das retas CC' com B'B, ou, aqui não coloquei, a A' também vai passar pelo ponto de Fermat. E, de novo, o que demonstra que nesse ponto, a soma das 3 distâncias é mínimo, é a desigualdade triangular. Porque o comprimento de um segmento reto é sempre inferior ao comprimento de qualquer poligonal que parte e termina no mesmo ponto.
O ahí tengo otros detalles. Después puede ser mostrado utilizando un poquito más de trigonometría, que ese ponto enxerga os lados com o mesmo ângulo. Então, ele enxerga os três lados formando um ângulo de 120 graus. Por isso, esse ponto é chamado isogônico. Ele é igual ângulo, ele enxerga com o mesmo ângulo os três lados. Esse é o primeiro ponto isogônico. Isso vale se o ângulo interior for inferior a 120 graus. E, de fato, o ponto isogônico é definido como... Ponto isogônico e Fermat não é a mesma coisa. Isogônico é definido por ser enxergar os três lados do triângulo com igual ângulo, e o Fermat aí faz a distinção se o triângulo é com ângulos internos inferiores a 120 ou não. Mas quando o triângulo tem ângulos inferiores a 120, Fermat e o primeiro ponto isogônico é a mesma coisa. É o X13. Qual é o ponto lá em cima da solução para ver se esse triângulo grandão fica aqui lá também? Como? Põe o pontinho P aí, ó, em cima da solução. Todas ficam retas. Não, os triângulos equiláteros... un segundo. Estos triángulos son equiláteros independentemente de la posición de P. Cualquier lugar que esté P, aquí você tem triángulos equiláteros. Eso, a explicación debe ser en equiláteros que eles fueron construidos girando 60 grados, relativo a dos vértices. Entonces, independiente de P, este equilátero, tienen 6 triángulos equiláteros, independientemente de la posición de P. Puede estar en cualquier lugar. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Que a soma de estos 3 segmentos se traduce en una poligonal que puede ser vista por aquí, puede ser vista por aquí, o puede ser vista por aquí. Y você quer a posição que tem que estar P, para que isso não seja uma poligonal, seja um segmento, seja reto tudo, não seja quebrado. Não sei se consegui explicar melhor a ideia. Sim. Então, o ponto de Fermat, o P não pode estar em qualquer lugar, porque ele tem que minimizar este caminho. Então, ele tem que estar sobre esta linha. E ele, mas não vai estar aqui, porque ele minimiza este caminho, mas não... O ponto de Fermat não é este de aqui. E também não é nenhum ponto aqui, porque tende a minimizar um caminho, mas não minimiza outro. Então, ele tem que minimizar simultaneamente em 2 direções. Então, o ponto P tem que estar alinhado com B e B', tem que estar alinhado com A e A', e tem que estar alinhado com C e C'. Caso contrário, você tem poligonais, mas não tem caminhos retos. Essa é a ideia de por que a soma dos comprimentos é mínimo somente no ponto de Fermat. Ok, tu está imaginando Fermat, falando, pô, se eu tivesse um GeoGebra na minha época, hein? Puede ser. No, aquí es bien sosegado de explicar cuando... es bien bonita esa construcción y es impresionante que en principio, en teoría, eso es desigualdad triangular. Eso te da idea de las rotaciones, crear triángulos equiláteros y utilizar la desigualdad triangular. Então, acho que eu vou partir por aqui.
Aquí rápidamente, cuando el triángulo es mayor, cuando yo tengo este triángulo aquí, aquí yo coloqué aquí este arco capaz que me dé 120 grados. Entonces, si aquí se o ponto A está fora desse arco, o ângulo é menor que 120. Para eu ter ângulo maior que 120, o ponto tem que estar dentro desse arco. Então, o problema é o mesmo, e o que se demonstra é que o ponto, neste caso, o ponto que minimiza a soma das distâncias é o vértice A. Então, o que é demonstrado nesse caso, que o ponto, quando o triângulo, aqui saiu a escala, o triângulo que minimiza a soma das distâncias, o ponto que minimiza a soma das distâncias ao vértice é o vértice A. O ponto de Fermat está sobre o vértice A quando o ângulo em A for maior que 120. Essa é a demonstração da história. Depois podem consultar aqui também, aqui tem uma rotação, acho que de 60. Este segmento daqui gira para cá. Não, aqui a rotação, o ângulo não é 60. Aqui você gira este segmento a C até que B, A e C' fiquem retos. Até que A seja colinear com B e C'. Então, você tem que ter uma reta aqui. Então, você girou este segmento para lá. O ponto C se transformou em C' e o ponto P se transformou em P'. Então, teve este triângulo se transformou neste outro triângulo. Essa é a construção que é feita. E aí, agora não lembro direito dos detalhes, mas o que se demonstra no final é justamente que o ponto que minimiza a soma das distâncias aos lados é o próprio vértice A, no caso em que o ângulo interno é maior que 120. Bom, então, perguntas, comentários? Da minha parte, acho que era isso. Muito bom, Juan. Hoje trouxe mais algumas novidades aí que eu também não conhecia dos cursos anteriores. Bacana, tem as construções bonitas mesmo. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí para o Juan? Só ia complementar essa questão que da construção eu esqueci o nome, mas essa que você fez as poligonais ali, o problema lifaniano, né? Uhum. Ficou bem diferente, né? Bem interessante também. Bem diferente daquela outra abordagem, né? Acho que é mais comum, né? Muito bom isso. Certo. São duas demonstrações, a de reflexão e aquela outra que é em duas etapas. Essa de reflexão eu achei super bacana. Não, o Alessandro foi que encontrou, tem um vídeo, tem um estudante, uma dissertação de mestrado do cara. Ele foi o que apresentou, acho que no ano anterior. Imagino que pode apresentar de novo o Alessandro aí, que é tão bonita que vale a pena assistir várias vezes. Tinha até bilhar no meio. E qual que é o desafio pessoal, Juan, dessa sua... É um dos problemas do artigo. Você vai abrir agora ou
não vai eu abri sim. Pra ver. Fica aberto, o meu já está aberto também. Ok. O que a turma vai ter que fazer? Então, eu vou tem que construir é um dos problemas do artigo, é construir tem que provar que existe mínimo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, é o problema, acho que é este daqui. É dado um quadrilátero, que chamam um quadriângulo convexo, é a mesma coisa que um quadrilátero, e é conhecida a área, esta área é 32 centímetros quadrados. E aí, adicionalmente, dito que a soma dos comprimentos de dois lados não adyacentes e uma diagonal é 16. A soma de dois lados e uma diagonal é 16. P de cachave el comprimento da outra diagonal. E quais são os comprimentos dos lados para que o perímetro seja mínimo? E quais deveriam ser os comprimentos dos lados para que o perímetro seja o máximo? Então, é um problema que tem que fazer uma construção esperta para utilizar a desigualdade triangular. Então, tem vários problemas que não são triviais, mas, em fim de contas, tudo o que faz é utilizar a desigualdade triangular. Então, esse é o desafio. Mas quem acha muito difícil tem lá no texto do artigo. Então, vai encontrar essa apresentação, a resolução desse problema. Bom, vamos fazer uma pausa, vou parar de gravar.